Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite trazer uma breve palavra para o seu coração e também dar algumas orientações para a igreja. Eu quero ler o texto em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele percebia o sentimento de estresse e de aflição das multidões. Como ele percebe esse mesmo sentimento que há nos nossos dias, em especial por causa dessa enfermidade, desta pandemia que está sobre todo o mundo. Nos dias de hoje vivemos cercados por muitas fontes de estresse e acrescentou-se mais essa. Uma poderosa arma anti-estresse é colocar e entregar diante de Deus todos os nossos problemas. E melhor ainda é quando nós partilhamos momentos de oração na presença do Senhor com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a família. Então é necessário nós nos juntarmos e orarmos em família, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem-estar. Então busque ter essas reuniões de oração familiar. Isso é muito importante para superar esse momento tão difícil. Repartir a carga, levar o peso em conjunto ao Senhor, proporciona um grande alívio à família, um grande alívio para a alma de cada um. Ore e confie em Deus. Deus pode aliviar o estresse, aliviar a tensão e nos dar a vitória. Tenho certeza que estaremos sendo vitoriosos em mais essa batalha, em nome de Jesus. Meus queridos, quero também trazer algumas informações para vocês. Nos foi autorizado a todas as igrejas a estarem abrindo as suas portas para cultuarem ao Senhor aos domingos, e nós estaremos domingo tendo assim um retorno das atividades na igreja às 19 horas. Estamos preparando a igreja, preparando o local aqui para receber os irmãos. E claro que tem alguns irmãos que estão muito desejosos de vir e estar aqui na casa do Senhor. Outros também estão muito desejosos, mas não poderão vir pelas restrições que as nossas autoridades colocaram para o bem-estar desses irmãos, com cuidado na saúde deles. Isso pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até 6 meses, ninguém sabe o tempo. Então, os irmãos que têm condição, está facultado a oportunidade de estar vindo ao culto aqui na igreja no domingo. Aos demais irmãos que não poderão vir, essa situação não é uma situação que vai ficar para sempre, vai ter um momento que isso vai cessar. Não sabemos quando, mas eu creio que vai ter um momento que isso vai cessar. E os irmãos precisam compreender que não é a igreja que está restringindo o acesso dos irmãos ao templo, mas as autoridades que estão restringindo, e entendemos que para o cuidado da saúde de cada um de vocês. Então precisamos ser obedientes às autoridades conforme a Bíblia nos ensina e estarmos agindo de forma correta e entendendo esse momento e essa situação. Eu quero, nesse instante, listar algumas coisas, algumas situações que foram colocadas concernentes à igreja, tanto no decreto estadual quanto no decreto municipal. Em primeiro lugar, só será permitida uma pessoa a cada 4 metros quadrados de área na igreja. Então, o nosso número de irmãos na igreja vai ter que ser reduzido. Podemos até fazer mais de um culto, se houver necessidade, posteriormente estaremos fazendo. Mas no momento estaremos tendo um culto na igreja às 19 horas do domingo. Então a lotação da igreja aqui, ela será em torno de umas 60 a 70 pessoas. Ok? Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que as autoridades colocaram
é concernente aos grupos de risco. A igreja não pode permitir que as pessoas de grupos de risco estejam vindo para as reuniões, em prol da saúde e do bem-estar dessas mesmas pessoas. E alguém pode perguntar: quem são essas pessoas de grupo de risco? Os grupos de risco principais são os idosos, ou seja, acima de 60 anos, aqueles que têm até 60 anos está liberado, mas acima de 60 não devem comparecer não só à reunião na igreja, mas qualquer outra reunião em qualquer outro lugar. Os diabéticos, os hipertensos, aqueles que têm insuficiência renal crônica e doença respiratória crônica, e também doença cardiovascular. As crianças, nós não teremos atividades com elas na igreja, e se os pais trouxerem as crianças à igreja, deverão ficar sob a sua segurança e ficar com elas, não é? Com elas. Elas não devem estar, vamos dizer assim, andando na igreja, indo para uma pessoa, indo para outra, porque o que foi colocado pelas autoridades sanitárias é que ela pode ser contaminada por outra pessoa e trazer o vírus para dentro de casa, mesmo que as crianças não tenham incidência tão grande de problemas com esse vírus, mas elas podem estar passando o vírus para os adultos e também para poupar as crianças. Então, se trouxer a criança, ela deve ficar sob a sua segurança e não ficar entregando a criança para que outras pessoas na igreja possam estar cuidando dela. As atividades das crianças da nossa igreja estão sendo passadas via mídias sociais. O Ministério de Criança, o qual parabenizo agora pelo trabalho que vem sendo realizado, eles têm entregue aos pais essas atividades para que sejam feitas, e aproveito esse momento para pedir aos pais que estejam fazendo as atividades com as crianças e dando uma resposta aos professores das atividades que foram feitas. Por favor, façam isso, tá certo? Então, esses são os grupos que devem estar ausentes de qualquer reunião, tá certo? Outra coisa, não deve haver contato físico. Devemos entender, irmãos, que essa é uma situação diferente de toda e qualquer que já vivemos. Portanto, não deve haver abraços, nem apertos de mão, né, com as pessoas na igreja. Podemos saudar os irmãos normalmente com a paz do Senhor, não é aquela paz que vem do nosso coração, saudar com a palavra de amor e de carinho que vem do coração, mas não devemos estar tendo apertos de mão, nem abraços, para evitarmos qualquer proliferação, né, caso alguém esteja com o vírus. Outra coisa, quem vier à igreja para as reuniões deve vir de máscara. Tem que adquirir a máscara, você compra, você manda fazer, tem várias pessoas fazendo a máscara. Eu até recomendo, né, tem uma irmã da nossa igreja que está fazendo, que é a Flávia, eu creio que a mãe dela está fazendo, então você pode procurar a Flávia, ou não tem um conhecimento se tem outras pessoas na igreja fazendo máscara, né? Se tiver, nós divulgaremos posteriormente, para que os irmãos possam adquirir, é bem baratinho, normalmente o preço da máscara, ela está em torno de R$5, ok? Então venha de máscara. Ninguém pode ficar dentro da igreja sem a máscara. Ok. Outra coisa, com relação à medição da temperatura, foi colocado no decreto, tem que haver um termômetro infravermelho para medição da temperatura. E aí, meus queridos, nós não encontramos esse termômetro, não encontramos, né? E as igrejas todas estão procurando e não encontram, não tem nas farmácias, não tem em lugar nenhum, a não ser na internet, com entrega para em torno de 15, 20 dias ou até mais. Então, diante disso, o Conselho de Pastores da nossa cidade conversou com o prefeito hoje, e ele, entendendo essa situação, ele disse que não será cobrado de ninguém esse termômetro, pelo menos já nesse final de semana.
então não haverá cobrança. Isso foi a palavra do prefeito da nossa cidade, Gustavo Marques, ok? Mas eu desde já peço aos irmãos que se estiverem com a temperatura alterada, que você fique em casa. Não é só não vir à igreja, não ir a lugar nenhum, fique em casa, se medique e fique em casa, nem ao trabalho, nem a um outro local, nem visitar ninguém, fique em casa, ok? Uma outra coisa que eu quero dizer aos irmãos é que ninguém é obrigado a vir à reunião na igreja. É muito bom nós estarmos reunidos, é agradável, estamos sentindo falta sim e muito, né? Mas ninguém é obrigado a vir, porque eu sei que há duas correntes de pensamento: aqueles que estão querendo vir de toda forma para a igreja, querem estar aqui cultuando, louvando, adorando ao Senhor, aqui no templo, porque eu creio que os irmãos estão cultuando, adorando, orando, lendo a Bíblia em casa também. Mas aí há outros que pensam: eu só vou para a igreja quando todos os irmãos puderem também estar na igreja cultuando. E eu quero dizer para você também que isso você pode fazer sim, só que isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até o final do ano, e as autoridades não liberarem as pessoas que são do grupo de risco para estarem frequentando reuniões. Então é uma escolha realmente sua, né? Mas eu quero deixar bem claro que devemos respeitar tanto aqueles que estarão vindo à igreja e participando, quanto aqueles que não poderão vir e aqueles que não virão por uma opção, tá certo? Vamos respeitar aos irmãos, a cada um deles, e vamos continuar cultuando ao Senhor. Estaremos transmitindo o culto de domingo através do Facebook e do Instagram. Então os irmãos que estão em casa poderão continuar participando, cultuando também, assistindo o culto em casa através do Facebook e do Instagram, que vocês já bem conhecem o endereço da igreja, ok? Eu creio que esses são os avisos principais que eu quero trazer para vocês, que vocês estejam atentos, né, a essas instruções, a essas recomendações, e possamos ter unidade na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e sejamos juntos, buscando a presença de Deus, adorando o nome do Senhor. Deus, Ele está conosco, Ele é a nossa ajuda, Ele é a nossa força e Ele vai nos dar vitória. Assim que necessário, estarei passando outras orientações ou recomendações para vocês.